A paz do Senhor, jovem. Você já parou para pensar, ou já teve a curiosidade de saber como é a obra missionária na África? Se já, então não sai daí, porque o Espaço Jovem de hoje está imperdível. E aproveitando, o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um Espaço Jovem e hoje nós conversaremos sobre missões, em África do Sul especificamente. E não somente isso, mas a gente também vai aproveitar para conhecer um pouquinho da história do casal que a gente está recebendo hoje. E eles voltaram para o Brasil por um pouquinho de tempo, para a gente matar a saudade. A gente não vai perder a oportunidade de conversar aqui com eles, né? É isso aí, nós estamos falando do evangelista Manuel França e da sua esposa, a irmã Ana Lídia França. E nós já queremos saudá-los com a paz do Senhor, Pai do Senhor, missionário Manuel França, Ana Lídia, Pai do Senhor. Pai do Senhor, presbítero André, irmã Camila, Pai do Senhor, todos os jovens aqui presentes, né? A paz do Senhor Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmão André, irmã Camila, é muito bom estar aqui no Espaço Jovem. Amém. E também no louvor, a gente está recebendo a cantora aqui do Cast da Beré, a irmã Evelyn Pio. Pai do Senhor, irmã Evelyn. Amém. Prazer estar aqui com vocês também. Amém. Seja bem-vinda e também está acompanhado do seu esposo aqui no teclado. Pai do Senhor. Amém. E aqui também com a gente interagindo, super animados já, estão os jovens. Os jovens lá de Olinda 7ª RO. Onde é que estão os jovens? Amém. Amém. Também lá de Córrego do Genipapo. Amém. Eles começam assim meio tímidos, mas depois eles se soltam, interagem, né? Não brigam, porque todo mundo aqui sai em paz no final, mas vão se soltando aos poucos, né? E para a gente já começar aqui com a nossa conversa, antes da gente falar do missionário, evangelista Manuel, da missionária, irmã Ana Lídia, a gente queria saber como é que eram vocês quando eram jovens. Como é que foi a juventude de vocês na casa do Senhor? O jovem Manuel França, a jovem Ana Lídia, né? Eu acredito que a gente era jovem, né? Bem mais jovem do que somos hoje. Bem mais. Mas, irmã Camila, irmão André, de fato nós tivemos o privilégio, né? A graça de Deus, de sermos filhos de crentes, não é? Eu costumo sempre dizer que filho de crente não é crentinho, não é? Filho de gato é gatinho, não é? Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente tem que ter aquele momento de experiência, aquele dia que toma a decisão. E isso aconteceu conosco, não é? Mas louvamos a Deus porque tivemos o privilégio de sermos criados por pais cristãos. Então a nossa infância, a adolescência, não é? E juventude foi na casa do Senhor, não é? Participamos do ciclo de oração infantil, não é? Participamos, na época não tinha União de Adolescentes, não é? Tinha o grupo de adolescentes femininos de gesto, não é verdade? E eu, como da parte masculina, não tinha esse grupo. Mas eu lembro que lá em Olinda, na área 20, que não era área, em Olinda, na congregação da Mangabeira, não é? Deus tocou no coração da irmã Marilúcia, não é? E ela conversou com, na época, o pastor Pedro Nunes, que era responsável ali pelaquela região, e formou-se um grupo de adolescentes masculinos, né, que eram os filhos de Israel. Né? E aí foi uma bênção para mim, porque eu pude participar daquele grupo. Né? E depois dos adolescentes, a gente entrou também no coral juvenil. Né? Eu creio que Ana também participou do juvenil, do conjunto musical. Eu participei pouco tempo, porque a minha vocação não é musical. Né? Eu entrei muito jovem no coral juvenil do 7ª RO, mas aos 16 anos de idade, eu lembro que eu vi um amigo meu dizendo assim, Manuel canta parece um besouro, né? E eu fiquei muito triste com aquilo. Que é desafinado até para dar a paz do Senhor. Até para dar a paz do Senhor, isso. E eu descobri que um músico, para me acompanhar, tem que perseguir, não é? Porque ele não consegue acompanhar. E aí eu desisti de estar no coral juvenil, saí, entende? E assim, mas a nossa juventude, não é, a nossa adolescência, foi na casa do Senhor, não é? Participando dos trabalhos da campanha evangelizadora, envolvidos ali com tudo, jogral, pátio, entendeu? Limpando, pintando, lavando, né? Capinando, era o que a gente fazia, era vale tudo, era bombril, né? Mil e utilidades, não é verdade? Da mesma forma, né? Fui criada no lar cristão e participei do círculo de oração infantil. Como não tinha adolescentes, né? Fui para o conjunto musical, campanha evangelizadora, escola dominical. E eu tive o prazer de dirigir a campanha evangelizadora lá no Córrego do Genipapo. O Senhor nos confiou esse trabalho.
e certamente já estava nos preparando, né? Sim. Para a obra missionária que viria mais à frente. O senhor foi dirigente de campanha também, né? Foi, André. Eu dirigi a campanha de Jatobá, que é na área 4, né? Jatobá, e depois loteamento da Bajara, que na época era a área 6. Não sei se ainda é a mesma área, né? Dirigi 2 campanhas, Ana também 2 campanhas, né? Genipapo e Butrins na área 4. Né? Só para explicar ao pessoal que está nos assistindo que tem muita gente que não é da nossa denominação, às vezes até que não é crente, assiste a gente aqui. Yeah. Campanha Evangelizadora é o grupo que sai para evangelizar, se reúne um grupo ali da igreja, da congregação, né? E saem para evangelizar todo domingo à tarde e outros dias também. Né? E aí tem o dirigente da campanha, que é a pessoa que fica responsável à frente, é o líder, né? Que fica responsável à frente, no caso aqui. É o pau para toda a obra da igreja, né? Você tá, o dirigente de campanha tá... De criança ao proato, ele tá lá, né? Isso. Pastor, e uma dúvida aqui, antes de vocês conhecerem, como é que Deus falava com vocês sobre missões? E nós somos um espaço jovem, né? Então eles já estão na mente assim, como é que juntou? Como é que os propósitos se uniram, né? Como é que Deus fez essa, tá vendo? Aleluia, tá vendo aqui? Como é que essa caminhada solo e depois em conjunto se fez? Pô, irmã Camila, eu desde a minha infância sempre ouvi, não é, as pessoas se referindo a mim como um pequeno missionário, não é? É claro que na época aquilo não fazia para mim muito significado, muito sentido, né? Mas ainda saindo da infância para a pré-adolescência, eu tive a oportunidade de ver a igreja enviando, não é, o pastor Josias Clementino. Inclusive o pastor Pedro Nunes, que era responsável por lá, também foi missionário. Isso. O pastor Pedro veio da Argentina, não é? E ficou lá em 7º em Olinda, não é? E o nosso pastor enviou o pastor Josias, né? Na época, então, o presidente era o pastor José Leôncio, né? Após o pastor Josias Clementino, eu pude ver também, em 91, a igreja enviar o pastor Altamir Carlos, né? Que também do 7º, né? O pastor Josias era regente do Coral Juvenil, o pastor Altamir, regente do Coral de Adultos, né? E logo após o pastor Altamir, eu vi a igreja enviar também o pastor Gilberto para a Argentina, não é? Então veja que assim, minha infância, pré-adolescência, adolescência, eu sempre tive contato com essa questão de missões, não é? E eu via as pessoas dizerem, pequeno missionário, não é? E Deus sempre falava no coração. Agora, era algo que eu guardava muito, assim, comigo, não é? Eu nunca participei. Na verdade, nem com os meus pais, ainda que eu tive a criação, não é, cristã, mas nem com ele eu participava disso. A primeira pessoa que eu participei de fato, não é, foi com Ana, porque quando eu fui namorar com ela, a primeira coisa que eu perguntei foi, você tem chamada, né? Não foi verdade? A gente conversando, você tem chamada? E ela disse que tinha, eu disse, pronto, então é de Deus esse negócio, né? É muito parecido. Os sinais, né, os registros que o Senhor deixa na nossa vida, eles são muitos, né? E eu creio que esses registros, eles são deixados para que, quando os desafios surgirem, porque são muitos, trazendo dúvida, temor, a gente lembre que lá atrás o Senhor já havia falado de diferentes formas. Isso nos fortalece. Eu lembro que eu era ali aluna da irmã Marta Barbosa, lá da área 30, e a primeira vez que eu lembro, eu era aluna dela da escola dominical, ela falou assim, deste grupo, eram meninas, né? O Senhor vai levantar missionário. E eu senti aquela chama ardendo no meu coração. E assim como Emmanuel falou, eu guardei no meu coração. Guardei com muito temor, com muito tremor. Tinha muitas amigas, mas nunca falei sobre esse assunto, nem com os meus pais. Porque era algo que parece ser pretensioso, né? E mais à frente, muitos outros registros, né? Na igreja, na vida pessoal. Eu quando lembra, antigamente tinha aquelas conferências missionárias e era muito comum, ao final da mensagem, o pregador convidar à frente dizendo assim, se você tem um chamado missionário, vem à frente. Eu nunca fui, porque eu tinha vergonha, né?
Eu achava que era pretensioso mesmo. E mais à frente, muitos outros registros, e um que é bem interessante, tem vários, mas esse é bem interessante. Quando eu era solteira, eu escrevi uma carta para um missionário que estava na sede de Joanesburgo, pastor Cândido de Freitas. Escrevi uma carta e falando, né, sobre a obra missionária, não falando sobre mim mesma, mas dando uma palavra para o pastor, para a sua família. E ao final da carta, eu escrevi um hino em inglês que eu gostava muito. E eu nunca soube se essa carta chegou. Nunca soube. Um dia, na pandemia, nós estávamos num culto online, onde o pastor Cândido estava lá conosco. E eu contei ao pastor Cândido, né, que eu havia enviado uma carta para ele uma vez, quando eu era solteira. E ele ficou surpreso porque ele falou que um belo dia ele estava assim, um pouco triste. E ele disse, será que chegou alguma coisa para mim lá na caixa postal? E ele foi na caixa postal e encontrou essa carta. E ele disse que ele pediu a filha dele, Laurinha, acho que foi Laurinha, para traduzir o significado do hino. E ele pensou que essa carta tinha sido enviada por uma outra pessoa, que tinha o mesmo nome que eu. E ali foi que nós descobrimos eu descobri que a carta chegou às mãos, o objetivo foi cumprido, e ele descobriu que tinha sido eu que tinha enviado, né? Então, assim, eu disse, Senhor, eu fui instrumento de Deus, né, para trazer uma palavra de encorajamento, né, para o missionário que ali estava, o que é muito importante. Então, assim, até essas situações que parecem tão simples, elas nos fortalecem no momento da dificuldade, no momento da dúvida, no momento dos desafios. Amém. E como foi quando juntou, assim, o senhor disse, né, perguntou se tinha chamada, mas como foi essa caminhada juntos depois? Deus, ele trabalha de forma tremenda e linda, não é, irmã Camila, não é, meu amigo André, e aos jovens aqui presentes, né, que fizeram assim, no começo, a glória, né? Deus, ele sabe, né, o momento certo, a hora certa de unir não apenas pessoas, mas propósitos. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer, não é que Deus, ele trabalha de acordo com o espaço e não é a confiança que nós depositamos nele. Se você entrega a chave nas mãos dele e diz, Senhor, faz a tua vontade, então ele vai agir, vai fazer. Se nessa área da sua vida, não é, os jovens que estão aqui assistindo, aqui presentes, não é, vocês confiam nele e depositam nele, de fato, não é, essa confiança, ele vai tomar conta e vai agir. Eu louvo a Deus porque a irmã Ana, ela me conheceu primeiro que eu a conheci, não é? Ela me conheceu no culto jovem no Templo Central, não é? Tem um culto jovem no sábado? Sim. Não é isso? Todo sábado. Todo sábado. Aí eu tinha ido lá, tinha sido convidado para dar uma palavra, jovem, dirigente de campanha, não é? E ela estava lá no auditório e disse que ela falou, quando me viu naquele dia, começou a orar, disse, Senhor, esse é o meu, né? Foi assim, mano. Existem versões, né? Existem versões. Visões diferentes da coisa. Muito, parece que estão bem distorcidas. Mas foi naquele dia que você me viu pela primeira vez, né? Vez. Isso. E nunca mais saí da mente dela, não é verdade? Isso aí. E no dia que eu a conheci foi na igreja, não é? Também, no culto lá no Córrego de Genipapo, na área 30. O meu amigo pastor Samuel Albuquerque tinha pego no domingo 2 escalas, não é? Na época não era como hoje, informatizado, né? Então teve um equívocozinho e no domingo saiu o nome dele para 2 escalas. E ele falou comigo, disse, mano, tu pode me ajudar? Domingo eu estou escalado no Córrego do Abacaxi e no Córrego de Genipapo, não é? Aí Genipapo é mais doce que o abacaxi, né? O abacaxi é mais cítrico. Aí eu perguntei, quais são os cultos? Ele disse, no abacaxi é festa do coral. E no Genipapo é festa da campanha. Eu disse, eu prefiro ir para a festa da campanha do que coral, você já sabe por quê, né? Aí ele tá certo. Eu fui para o Genipapo, para a festa da campanha. Quando cheguei lá, quem viu apresentar os visitantes foi a irmã Ana, né? E eu a vi pela primeira vez apresentando os visitantes. Coincidentemente, no final do ano, eu fui escalado para o Córrego do Genipapo. E quando cheguei lá, era uma festividade, eu acho que do coral, do conjunto, eu não lembro. E quem viu apresentar os visitantes foi ela também. Aí eu perguntei ao presbítero, né, disse assim, só tem essa irmã aqui para apresentar os visitantes. Mas era Deus já me apresentando, ela apresentando os visitantes e Deus me apresentando ela, né? E aí eu comecei a orar.
né? A gente teve a oportunidade de uma recepção, teve lá de conversar, entendeu? E Deus foi unindo os propósitos, entendeu? Foi quando eu falei, que eu perguntei a ela, tem chamada de Deus, né? A primeira pergunta fez: a irmã gosta de orar? Conhece? Logo assim. Aí a resposta foi: a questão não é gostar, a questão é que nós precisamos orar. E aí? Foi. Precisamos orar e orar pelo quê? Você perguntou, não foi? Foi, porque tem que perguntar, né? Isso. E aí Deus faz, entendeu? É descansar no Senhor. Foi assim que na igreja, na obra do Senhor, né, nos conhecemos e Deus, né, foi tirando os espinhos, aplanando os caminhos e deu tudo certo. Glória a Deus. E agora a gente vai só dar uma pausazinha, a conversa tá muito interessante, mas a gente precisa dar uma pausazinha, porque eles também estão a fim de participar, poxa. Certo. Agora a gente vai para o primeiro quadro de hoje, né, que é o quiz bíblico Quem Sou Eu? Vamos lá? Roda a vinheta. É isso aí, o quiz bíblico Quem Sou Eu, você já conhece, né? A gente vai dar uma dica de algum personagem, vocês também vão ter que descobrir, né, quem são esses personagens. São 3 dicas, tá bom? E eu quero perguntar quem começa. É 20 ou era 30? Área 20, Ah, firmeza. Área 20. Então vamos lá, vamos embora. Então vamos começar. Ó, linda 7RO. Estão prontos? Eu acho que a torcida aqui tá dividida, viu? Um vai ficar pra 7RO, outro pra Corre de Gene Papo. Vocês têm apoio aqui hoje. Então vamos lá. Tá aí no quadro a primeira dica. Meu nome significa dom de Deus. Se já souberem a resposta, já podem arriscar. Já sabe? Então bom. Tem outra dica. Quer? Tu quer, né? Ele quer. Ele quer. A segunda dica. O próprio Senhor Jesus deu testemunho de mim. E aí, já sabe? Tem a terceira. Tem a terceira? Liga o microfone aí, liga pra aí o ver. microfone. Porque tu vai falar certo agora, entendeu? Olha, Nessa terceira apesar dica. de eu mesmo ter duvidado de algo bom vir de Nazaré. E aí? Natanael. Muito bem. Muito bem. Boa resposta. E tela aí, né? Com a resposta, muito bem. Vamos lá. O pessoal do lado do Córrego de Gene Papo. Estão prontos? Então vamos lá. Tela 1, com a primeira dica, invadir o reino de Judá. Já sabe? Quer a segunda dica? Então vamos. Impus ao reino de Judá, aí vai continuar a tela, né, com a dica, impus ao reino de Judá 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. E aí, querem arriscar? Querem arriscar ou a terceira? Terceira, né? Você tem Então, 3, né? Enviei cartas ao rei de Judá, que recebendo-as, as estendeu perante o Senhor, e por isso 185 mil homens do meu exército morreram. Quem é? Agora ficou fácil. Se consultem. Se consultem mais. Discutam aí. E aí, já sabem? É de um exército estrangeiro. A área 20 tá dizendo aqui, E aí? já sei. Não é a 20, eu acho que tá aí querendo, coçando a língua para responder. E aí, querem arriscar ou eu passo de volta pra 7RO? Passa. Passa de volta, então vamos lá. Querem nem chutar um nome? Ó ele. Lá vai A resposta é Senaqueribe. Ó, fica isso, a resposta é Rei de onde? Rei de onde? Tá pedindo demais, só pergunta o que Ah, muito bem, Cássio. Senaqueribe, rei da Assíria. E tela com a resposta. Muito bem. Vamos para a terceira? Na terceira eu vou voltar para vocês, tá bom? Corre de Gene Papo. Porque tá 2-0 aqui e tem que ficar pelo menos... Vamos lá. Tela 1 com a primeira dica. Tentei atrapalhar a obra do Senhor. E aí? Teve alguns, Terrível. né? Assim, tiveram alguns no caminho, né? Segunda dica? Vamos lá. Minha breve aparição na Bíblia está no livro dos Atos dos Apóstolos. E aí? Não diga não. E aí, já sabe? Terceira dica? Ou já sabe? Arrisca? Vai lá. Seu nome? Lucas. Apóstolo Paulo. Calma.
Tem a terceira dica. Vamos lá, vamos para a terceira dica. E a terceira Olha dica. só, tentei atrapalhar a obra do Senhor, minha breve aparição da Bíblia está no livro dos Atos dos Apóstolos, na tela 3 com a terceira dica, mas fui penalizado e acabei servindo de exemplo e alguém creu na pregação do Evangelho. E aí? Arrisque? Foi Estevão. Querem tentar de novo, arriscar de novo? Ou posso passar para a Olinda, 7ª RO? Passo? Olha, já pegou o microfone aqui inteiro pra Cássio. Vai lá. Pronto, aí é uma menina respondendo agora. E aí, já sabe? Dá uma Você não dica, sabia, né? dá uma dica extra. Era... Tá, vou dizer de novo. Ó, tentei atrapalhar a obra do Senhor, minha breve aparição na Bíblia está em Atos dos Apóstolos e fui penalizado e servi de exemplo para alguém que creu na pregação do Evangelho. O nome dele aparece na Bíblia como... Tem um complemento, o Encantador. Não é o nome dele. Tem o nome dele e aí é o... Vai, Cássio. Como? Vai. Chamado de mágico. Isso. Mágico. Isso. Sim, mas é o nome dele. Tá quase lá. Tá difícil aqui o negócio. O que é que tu lembra da história? Pra ver se dá pra Eu me lembro que considerar fui na uma... pregação de Pedro. Pedro tava pregando. Quando ele viu Pedro batizava e... Foi de Paulo. De Paulo. Sim. Batizava e Paulo ia lá, curava. Aí ele dizia, puxa, o que é que eu faço? Você quer dinheiro pra eu fazer a mesma coisa que o senhor? Me deu dom. Aí ele disse, como pode? As coisas de Deus não é com dinheiro, Isso. mas sim aquele que recebe o Espírito Santo. Só falta o nome dele. Considera meio pouco. Tem o nome também, tem outro nome dele, é Bar. Eita, Não. calma. Tá bom, eu vou dar a resposta e aí a gente já passa pra próxima, tá bom? Já que ninguém acertou, tá bom? Era Bar Jesus ou Elimas, o cantador. O encantador, né? Coitado de Paulo. Isso, não foi? Coitado de Paulo. Tudo bem. Pronto, e agora, para eles se acalmarem um pouco, que eles se empolgaram demais, né? E ficarem prontos para o próximo bloco, a gente vai para um pequeno intervalo, mas antes nós vamos de louvor com a cantora Evelyn Pio. Daqui a pouco a gente volta. Vamos louvar? Provei e vi o que sua graça mudou em mim. Ele transformou todo o meu viver e hoje todos podem ver que tudo novo o Senhor fez. É isso que a graça pode fazer. Estou vivo pra contar a história de como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Grato sou por ser livre e não foi pelo que eu fiz. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Ah, Pai, obrigada por tua misericórdia. Eu já pensei sem merecer, por tudo que falei, pelo que fiz, por escolhas que eu me arrependi, eu não estaria aqui. Declare isso. Sem sua graça por mim. Diga, sou vivo pra contar a história de como eu venci. Foi sua misericórdia. Grato sou por ser livre e não foi pelo que
Oh, foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Cante essas palavras com fé. A cruz que era pra mim, meu Jesus carregou, e hoje livre eu sou. Por sua graça e amor, o meu pecado enterrou e tomou meu lugar, e remido eu sou. Por sua graça e amor, a cruz que era pra mim, o meu Jesus carregou, e hoje livre eu sou. Por sua graça e amor, diga: o meu pecado enterrou e tomou meu lugar, e remido eu sou. Por sua graça e amor, Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Passos jovens, jovens no coração de Deus. Estamos de volta com o Espaço Jovem e continuando aqui a nossa conversa sobre a obra missionária na África do Sul e também um pouquinho da história dos missionários, evangelista Emanuel França e a irmã Ana Lídia. E já continuando aqui a nossa conversa, nós gostaríamos de perguntar: como foi essa convicção de que o chamado era para a África do Sul? Assim, como foi que Deus falou? Como foi que vocês tiveram a certeza do local? Como eu falei aqui no blog anterior, Deus sempre falava comigo acerca da obra missionária, né? Na verdade, para mim era algo que Ele falava, mas eu achava muito distante, achava muito impossível de acontecer. Ainda que Sétimo RO era uma igreja que tinha enviado já 3 missionários, né? Eu acho que até hoje, né, pastor, das congregações da gente, assim, das igrejas aqui, é a congregação que mais enviou missionários. Saiu missionários de lá, né? Isso, André, é verdade, né? Mas eu sempre ouvia sobre missões, não é? Mas não sobre qual país. Já dirigindo campanha, não é? Já na juventude, então Deus começou a direcionar, não é? E veio ao coração assim aquele sentimento em relação à África do Sul. Deus me deu a oportunidade de ter contatos com alguns missionários que tinham sido enviados para a África do Sul. Eu lembro que em um encontro jovens que teve lá em Olinda, a abertura foi no Sétimo RO e o encerramento na congregação dos Butrins, porque não era área, né? Era uma coisa só. E no encerramento, o pastor Cândido de Freitas foi o pregador, não é? Ele pregou na sexta-feira, pregou no sábado à noite e pregou no domingo pela manhã e à noite. E no domingo pela manhã, na manhã missionária, ele pregou sobre os 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Eu nunca esqueço dessa mensagem, não é? Ele estava nas tratativas finais aqui da documentação, dos vistos. O pastor trouxe ele de Gameleira para o Recife, porque estava organizando os documentos para ser enviado para a África do Sul. E no final do culto, ele convidou: se você se sente como esse jovem, como esse moço que tem apenas 5 pães e 2 peixinhos para ofertar ao Senhor, vem à frente. E eu fui naquele dia à frente porque eu me sentia alguém que não tinha muito o que ofertar, não é? Mas o pouco que eu tinha era a minha vida e eu queria ofertar ao Senhor. E naquele dia, né, na oração, é interessante que o pastor Cândido desceu e me abraçou na oração, né? E abraçados, né? Ele falou: eu irei te encontrar um dia, jovem, em uma outra circunstância. Entende? Em uma outra realidade. Veja, eu não conhecia o pastor Cândido, nem ele me conhecia, né? E naquele dia foi quando Deus tocou no meu coração, não é? Que a África do Sul tinha alguma ligação com a minha vida. Entende? E eu guardei aquilo ali, não é? E
fiquei em silêncio, orando ao Senhor. Mas eu quero, para resumir a história, não é? Antes de ir para a África do Sul, em 2010, nós fomos enviados em 2011. Acreditem, todo o ano de 2010, André, irmã Camila, jovens aqui presentes, todos os cultos que eu participei, Deus falava comigo de alguma forma sobre missões e sobre a África do Sul. Todos os cultos, não é? Sem exceção. Eu era escalado, ia para um culto, sempre, se não no começo, no meio, no final. Entendeu? Deus falava comigo, de forma específica, não é? Deixa eu me perguntar ali, então. Eu surgiu uma dúvida aqui agora. A gente sempre ouve os missionários falando sobre estar submetido à vontade de Deus, também do nosso pastor. O pastor tinha falado alguma coisa com o senhor, já tinha apontado alguma coisa com o senhor, com a irmã Analide, sobre essa questão de missões e tudo mais. O pastor falou conosco a primeira vez no final do ano de 2010, na Escola Animada do Tempo Central. No final desse ano todinho que Deus havia falado. Entendeu? Até então ele ainda não tinha mencionado nada. Não, nada. Foi no mês de dezembro, né? Dezembro de 2010, na Escola Animada do Tempo Central. O senhor já era presbítero da igreja? Isso, na Escola Animada do Tempo Central, não é? Aí foi quando ele nos chamou, não é? Teve uma apresentação, acredito, de missões, não é? E aí após, no final do trabalho, ele chamou a minha Ana e conversou comigo e marcou pra gente ir lá no gabinete conversar com ele, não é? Mas veja, André, eu estava cortando o cabelo em Coab. Quem é aqui de Coab? Na casa do irmão João, não é? Eu estava cortando o cabelo. Corta lá também? Irmão Zé, não é? Irmão José, isso. E eu lá cortando o cabelo, né? Irmão Zé, ele é um senhor muito calado, muito fechado. E ele estava cortando e na frente tinha um calendário da Semadep com as bandeiras e as fotos, retratos dos missionários. E de repente ele para de cortar o cabelo e diz assim: irmão Emanuel, o senhor vai morar aqui. Aí apontou assim para a bandeira da África do Sul. Entende? E voltou a cortar o cabelo. Eu disse: irmão Zé, o senhor é profeta, é? E ele calado estava, calado ficou, não disse nada. Aí eu cheguei em casa e disse: Ana, não foi? Não sabe o que aconteceu. Então veja que Deus, ele trata, ele fala, Deus existe, né? Eu acho que ele vai a partir de hoje. Né? Cortar o cabelo lá em Zé. Depois quando era pequeno, não é isso? Pronto. Então Deus, ele sempre tratou comigo em relação, não é, à África do Sul, pouco tempo antes de ser enviado para lá, né? Algo muito marcante para mim foi lá na congregação, em Córrego de Genipapo. Estava havendo um trabalho com os jovens, né, um culto na oração da mocidade, eu acho. Eu estava sentado no último banco da mocidade e o pastor presidente havia feito uma visita à África do Sul. E havia um irmão que mostrou uns vídeos, né, dessa visita na África do Sul. E a gente estava tudo prestando atenção e era na época de data show, né? E as luzes estavam apagadas. E quando esses vídeos, essas imagens dos cultos na África do Sul estavam sendo exibidas, o Espírito Santo de Deus falou comigo com muita clareza. Eu ouvi a voz dizendo assim: este é o teu povo. E eu comecei a chorar, chorei muito, que eu fiquei com vergonha, porque não havia motivos para choro, não era uma mensagem apelativa, não era algo tocante. Quando eu digo assim, algo pessoal, né? Quando o pregador tá ali, sabe? Eram imagens, era até imagens engraçadas. Teve uma que os irmãos carregavam para colocar o pastor Ailton numa cadeira e colocou assim para cima. E eu disse: meu Deus, como posso eu estar chorando tanto? E eu com vergonha do acender das luzes, para que alguém me perguntasse: por que você está chorando? Eu não iria falar. Então, isso foi um registro muito forte, porque eu ouvi a voz do Senhor falando. É interessante que em 2001, eu trabalhava numa companhia aérea e esse assunto de chamada missionária eu nunca conversei com ninguém, com exceção de uma amiga do trabalho. Porque ela não fazia parte do nosso meio, eu sentia a vontade para falar sobre esse assunto. Um dia eu falei assim: amiga, ela estava falando sobre uma amiga que ela tinha na Alemanha e que era crente, fazia missões. Aí eu falei: eu também vou ser missionária. Ela falou: sério? E aonde? Eu disse: na África do Sul. Como? Eu falei: olha, eu vou conhecer um rapaz, vou começar a namorar com ele. Que era eu, né? Só para constar. Para constar, né? A gente vai se casar. Aí o pastor Ailton vai mandá-lo, vai enviá-lo para o campo missionário na África do Sul e eu sou a esposa dele. Então eu vou morar na África do Sul. E encerrou, não foi, esse assunto não foi objeto de conversa mais. Em 2011, quando estávamos
no aeroporto para embarcar para a África do Sul, estávamos já no portão do embarque, aguardando entrar no avião, estávamos nossa família, né? E o pastor Ailton Júnior e a irmã Cristiane. Em determinado momento, a gente vê alguém correndo, se aproximando, e era essa amiga minha que já não estava na mesma empresa aérea que eu estava, né? Eu saí poucos dias da empresa, poucos dias antes da viagem. Ela já estava em outra empresa aérea. Mas ela ouviu alguém, uma amiga chegou assim: tu sabe quem está lá no portão de embarque para viajar para a África do Sul? Aninha. Ela disse: eu não acredito. Porque ela lembrou da conversa que nós tínhamos tido quando eu ainda nem namorava 10 o anos missionário antes. Manuel, 10 anos atrás. E ela disse: eu não acredito. E ela veio chorando, ela veio com lágrimas nos olhos. Né? E ela não é evangélica. Ela não é evangélica. Então, assim, essa questão até fala de Deus, do poder que Ele tem de falar algo e de fazer cumprir. Não é? Então, o chamado missionário, ele não só fala sobre nós mesmos, mas aqueles que nos cercam, né? O Senhor faz assim, Ele trabalha de formas, a gente diz lá em inglês, He works in mysterious way. Ele trabalha de formas misteriosas, né? E a gente tem essas histórias, né? Que são registros, que nos fortalecem, mas tem muitos mais e eu creio que tem jovens aqui também que têm histórias para contar. Amém. Eu já te Para pergunto. contar e para perguntar também aqui, viu? A gente tem uma pergunta aqui com a irmã Yasmin. Pode ser a irmã Yasmin? Pai do Senhor. Eu gostaria de saber como foi a adaptação de vocês na África do Sul. É desafiadora, não é? A África, o continente africano em si, não é? É um continente que é bastante diferente, não um pouco, bastante diferente, não é, das características dos países aqui das Américas, né, e também da Europa, não é? E ao chegar ali em África do Sul, a gente se deparou com uma cultura totalmente diferente, não é? Línguas totalmente Diversas, diferentes, não é? Culinária, não é? Diferente. A igreja, não é? A liturgia, o Deus é um só, é o mesmo, adoração a Deus, né? Mas a liturgia é totalmente diferente daqui, então é um impacto muito grande, não é verdade? E eu sempre costumo dizer que o missionário, né, o obreiro, o apóstolo Paulo disse que o obreiro, o episcopo, deve ser apto para ensinar, não é? Mas quando se trata de missões, a gente tem que ter a aptidão de ensinar, mas acima de tudo também ser apto para aprender, não é? Então a gente, quando chega num lugar como esse, numa cultura diferente, com tudo diferente, a gente deve estar aberto de fato, né, para aprender, para ouvir, para conhecer, para tentar entender o que se passa na cabeça das pessoas, por que elas pensam assim, por que elas agem assim, por que elas reagem assim, não é? Então acho que esse foi o principal impacto, desafio, que é de assimilar a cultura, de assimilar, não é, a forma de viver e de ver a vida do povo que Deus estava confiando a gente ali para trabalhar, né? Teve algum episódio assim, mano, achou que ocorreu que foi assim muito chocante, uma quebra mesmo cultural, um choque cultural, né? Que a gente poderia chamar. Irmão André, como o missionário Manuel falou, a diferença é gigantesca, é muito grande. Então, nas mínimas coisas, nós percebemos as diferenças. Quando nós viajamos para lá, a gente costuma dizer que a gente trouxe tudo que a gente considerava necessário para a nossa vida lá, na nossa mala, né? E quando a gente chegou lá, a gente percebeu que o que a gente trouxe era útil, sim. Mas o que a gente precisava conquistar lá, aprender lá, era muito maior. E o segredo que a gente carrega até hoje, e esse segredo ele serve para todo o departamento da nossa vida, que é ter um coração ensinável, um coração disposto a aprender. Viver em meio às diferenças não é fácil. Nós fizemos muitos questionamentos. A gente chegava em casa e falava assim: meu Deus, como é que conseguem viver assim? Alguém, por exemplo, é muito comum um casal chegar a dizer: pastor, olha, eu estou indo embora. Minha família vai ficar, porque eu estou indo fazer um negócio lá e eu vou morar lá agora, minha esposa com os filhos aqui, ou vice-versa. É diferente de alguém que diz assim aqui, né? Eu estou indo ali passar 2 meses, 3 meses no outro estado. Não, estão indo de verdade e vivem toda uma vida dessa forma. Então, para a gente era muito difícil entender
e coisas afins. As diferenças eram muitas. Então, com o coração aberto, né, com o coração disponível para viver essas diferenças, a gente conseguia ir assimilando, e até hoje a gente assimila. E a gente tem o grande segredo, né, para conviver e aprender a viver dentro dessas diferenças, que é o nosso amigo Espírito Santo, que nos ensina mesmo, nos dá direcionamentos quanto ao que fazer, porque a gente se encontra muitas vezes em situações de perguntar: Senhor, e agora o que é que eu vou fazer? Às vezes questionamentos chegam para nós: o que é que eu faço agora? E às vezes nós não sabemos o que responder, porque foge daquilo que a gente viveu toda a vida. A gente vai para a palavra, vai conversar com o Espírito Santo de Deus, e a gente sempre surpreendido da forma como Ele guia, como Ele instrui, como Ele orienta. E dessa forma, estamos vencendo esses gigantes, que são as diferenças, esses desafios que são constantes. Nós temos vencido, porque o Senhor, Ele requer de nós esse coração ensinável, disposto a aprender, né? E está pronto a ensinar também. Por exemplo, eu lembrei aqui rapidamente, Andrezinho, um grande impacto que a gente teve foi o primeiro sepultamento que a gente participou, não é? Foi um adolescente de 17 anos que ele dormiu no Senhor e nós fomos. E ali eu cheguei e fiquei impactado, porque os pais na frente do caixão dançando, não é? A igreja dançando, entendeu? E eu disse: meu Deus, o que é isso? O povo tá dançando. Eu cheguei lá, né, chocado, aquele sentimento de perda, de luto. E eu vi os pais dançando. Quem visse aqui no Brasil jamais iria dizer que eram os pais, não é? E que amavam aquela adolescente que havia falecido. Mas é porque o africano, ele expressa tanto a alegria quanto a tristeza na dança. E ao final do funeral, né, a gente não vai para casa. Ao final tem a recepção, onde tem a comida. Né? É um evento equivalente ao casamento. Né? A recepção é no mesmo nível de um casamento, entendeu? Quer dizer, veja a diferença nossa, cultural aqui, não é, do Brasil, do que a gente tem aprendido. E aí Deus vai ensinando, vai abrindo a mente, a gente vai assimilando e compreendendo que nem tudo é como a gente aprendeu aqui, não é? Mas que existe uma outra realidade, outro mundo, não é que... Meu Deus. Tem pergunta pro Cleiton Gomes, ali do Corvo do Genipapo. Onde está Cleiton? Pai do Senhor. Pai do Senhor. Amém. Duas perguntas em uma. A senhora estava falando sobre o Espírito Santo, a estratégia, né? E é uma coisa que, quando eu estava imaginando o que perguntar, Deus colocou no meu coração. Qual foi a estratégia, né, que vocês usaram no começo, no princípio da obra missionária lá? E qual foi a sensação, né, que vocês tiveram com a primeira vida? Amém. Foi 2 em 1, eu vou dar uma que vale por 2, né? Cleiton. Cleiton. A África do Sul é um país considerado cristão, não é? Por conta da herança dos colonizadores, né? Então, existe já inicialmente uma barreira quando se vai pregar o evangelho, que é praticamente todo mundo diz que eu sou crente, né? Então, o próprio país, a própria igreja, criou algo que destacasse, que é a questão do nascer de novo, né? Que a gente fala no inglês born again. Então, se você é cristão, sou. Aí se pergunta, mas você é born again? Você é cristão, mas nasceu de novo, veja, tem uma redundância, não é um aditivo. Porque o cristão é para todo mundo, entendeu? Mas o born again significa que faz parte de uma igreja que confessa Cristo, que segue os preceitos bíblicos, que renuncia, não é, a prática do ocultismo, né, o sincretismo religioso, entendeu? Que é muito misturado. Adoração aos ancestrais, entendeu? Então isso aí é tudo implícito nessa questão, nessas perguntas, nasceu de novo, né? Então, a estratégia que Deus colocou no nosso coração, que seria mais eficiente e eficaz, não é? É a questão da visitação. Entendeu? O evangelismo pessoal, entendeu? O evangelismo porta em porta, de rua, ele é muito eficiente, não é? Porque ele é o correto, é como aprendemos, é o que se faz, é universal, não é? Mas a eficácia maior vem no evangelismo, na visitação familiar,
entende? A visita tem um peso, assim, extraordinário, porque você visita um irmão da igreja, alcança os familiares que não são evangélicos, que não são crentes, os pais. A irmã Ana, não é, contou ontem no culto em Goiânia uma experiência, não é, sobre uma irmã. Qual é a idade da irmã, amor? 73 anos de idade, não é? A mãe da líder dos adolescentes da nossa igreja. Ela não era evangélica, ela levava a filha para a feitiçaria, entende? A filha se converteu, o mesmo crente ainda era obrigada, quando ia para a família lá, a participar de alguns rituais, mas após um tempo ela começou a rejeitar porque foi ensinada pela palavra de Deus, né? E veja que a mãe ficou enferma, e já doente, não é? Conversando com ela, a missionária perguntou: sua mãe é salva, né? Ela era crente, mas não era born again, né? Entende? Não tinha nascido de novo. E aí ela disse: não, minha mãe não é, minha mãe não é. Aí, então, olha, vamos focar, vamos orar pela salvação da sua mãe. E Deus abriu as portas, né? Dela confessar Cristo como Senhor da sua vida e como Salvador da sua alma, não é? E ela, poucos meses antes de falecer, Jesus salvou a alma dela. Então veja que aquela que antes levava a filha para a feitiçaria, não é? A filha, através da igreja, do evangelho, da visitação, não é? Trouxe a mãe agora para os caminhos do Senhor, não é verdade? Então, essa questão da visitação, Cleiton, né? Da assistência, de chegar junto, eu acho que é muito mais eficaz, não é? E foi o que Deus colocou, né, em nossos corações ali para estar trabalhando, né? Amém. Pastor, a gente vai continuar a conversa no próximo bloco, porque agora chegou a vez deles de participarem de novo, né? Vamos ver se o irmão Cássio vai deixar, né? Todos participarem, né? Mas a gente vai chamar o próximo quadro, que é o Quem Disse a Quem. Roda a vinheta. E a gente vai aqui com a primeira tela, com o versículo: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Quem é que vai começar? Corre de Genipapo, né? Vocês vão deixar, né? Certo. Vamos lá. Por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Quem foi que disse a quem? O pessoal lá de casa já sabe, mas não tem como ajudar vocês. Querem chutar? Está no Antigo Testamento. Por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Agora ficou mais difícil, né? Nem a área 20 está se mexendo aqui hoje. Olha. Por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Está lá no Antigo Testamento, ainda vou dar uma dica. Está no livro de Daniel. Pode arriscar. Ó, vou deixar aqui a área 20 ou vocês querem arriscar? Ó, já passa o microfone, que ele já está pedindo aqui. Passa o microfone para ele. Vamos ver se vai arriscar certo. Pai, Senhor. Amém. Daniel. Que disse a... Eita. Eita. E aí, Daniel disse a... Fulaninho, chefe da guarda do rei de Nabucodonosor. Daniel disse a... Eu tô tão boazinha hoje. Começa com a letra A. É um nomezinho difícil, mas começa com a letra A. Azabanate, não. Ari... Quem? Ariel. Mas ainda não chegaram. Como? Não, Ariel? Não, Ariel não. Ari... Arió. Não, deixa, gente, deixa. Daniel. Ponto pra quem tá em casa, que já acertou. Daniel disse a Arioque, Isso. chefe da guarda do rei de Nabucodonosor. Vamos lá, segunda? Vamos lá? A produção caprichou hoje. Dá um desconto a vocês. Hoje capricharam. Área... 30. Deixar, né? Tá bom. Tela com versículo, quem disse a quem? Enchei de água essas talhas. Quem foi que disse a quem? Bora, gente. Vamos reagir. É no Novo Testamento. Ajuda aí. Vamos lá. Enchei de água essas talhas. Até foi dado um exemplo aqui de uma cerimônia que parece com o que aconteceu lá. Sabe? E aí, sabe? Esse evento aconteceu lá em Caná da Galileia. E aí, arrisca aí? Arrisca? Foi um evento que aconteceu lá.
Aí ele pediu para encher as talhas e vocês não sabem, vou passar para a área 20. O chute do Córrego de Genipapo é Jesus de Samaria. Jesus que disse, mas aos... Os servos. Beleza. Eu vou considerar, porque ele quase chegou, os empregados. Tá No certo, casamento, tá bom. quando eu falei, em Caná... Caná da Galileia. Muito bem, ele já Amém. sabia, só precisava de Amém. empurrãozinho. Muito bem. E o terceiro? Área 20, agora tela 3. Tela com o versículo quem disse a quem? Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Isso é fácil. Quem disse a quem? Quem foi que disse essa frase aí? Abraão disse a Ló. Tela com a resposta, o patriarca Abraão disse a seu sobrinho Ló. Mas estão saindo felizes igual as duas áreas, né? Porque participaram, se esforçaram. Muito bem. É isso aí, agora a gente vai de louvor antes do intervalo. Não sai daí não, fica aí com a gente. Vamos adorar um pouquinho e daqui a pouco a gente já volta. Nós vamos louvar agora com a nossa irmã Evelyn Pio. Como a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Declare comigo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci, de novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Diga, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Passos jovens, jovens no coração de Deus. O Espaço Jovem já está de volta e nós estamos no nosso último bloco, né? Olha aí, tá vendo? A gente ficou chateado, né? Quando termina. A conversa está muito boa, né? A gente tá aprendendo muito sobre missão e a missão especificamente na África do Sul e também sobre a história dos nossos missionários, né? Evangelista Emmanuel França e nossa irmã Ana Lídia, né? E a gente já vai de pergunta aqui, viu, pastor? Pelo nosso jovem Seymour Costa, de lá de Córrego do Genipapo. Pai do Senhor, Seymour. Pai do Senhor. Pai do Senhor, missionário Emmanuel França, Pai do Senhor, irmã Ana Lídia. A minha seguinte pergunta é: como é a juventude de lá? Eu queria saber em comparação com a nossa juventude aqui do Brasil. O que vocês poderiam falar sobre lá? A juventude de lá é assim, bonita, forte, como vocês. E eles têm os desafios que vocês têm, que é lutar contra o pecado.
E nós temos jovens lá, muitos, que aceitaram Jesus e estão lutando cara a cara com o inimigo das nossas almas, contra o inimigo das nossas almas. Eles têm, eu vou pedir a vocês que orem por um motivo de oração, né? Diferente dos jovens aqui de Recife, do Brasil, que crescem na casa dos pais, não é? E tem aquele apoio familiar até que se casem, é o mais comum. Lá é diferente. Lá eles lutando pela sobrevivência, lutando pelos estudos, eles vivem muito sós. Eles saem dos seus países, eles saem dos seus estados, das suas cidades e vão onde a oportunidade é oferecida para viver. Então, falta aquele apoio, né? Aquele suporte familiar em muitos jovens. Então, a gente sabe que o apoio familiar dá aquela força, dá vigor, confiança. Então, quando orarem, diz assim: Senhor, visita lá os jovens da África do Sul, que nesse momento precisam do abraço da mãe, do pai, que estão distantes, estão ausentes. Vai lá, Espírito Santo, abraça. E eu sei que o Senhor responde orações. Tem um texto bíblico, não é? Que é usado pelo apóstolo Paulo, ele escreve à igreja em Éfeso. Eu quero ler para ficar algo mais fundamentado, né? Efésios capítulo 2, do versículo 11 em diante. É interessante que a epígrafe diz, né? Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo, né? Então veja que a cruz é um elemento usado para a união, né, de dois povos. E Paulo aqui fala sobre o desfazer da inimizade, da separação, não é? Trazendo paz. Então eu acho que hoje um dos maiores desafios que nós temos para a igreja ali em África do Sul é justamente vencer a barreira da discriminação, do preconceito, não é? Eu acho que na história da humanidade houve igual, mas não pior, não é? Um sistema de segregação racial como o apartheid, né? Onde os nativos eram tratados pelos colonizadores como animais, como uma classe inferior, né? Que não tinha cidadania, que não tinha direito. E isso acabou em 94, mas após 31 anos, a gente vê que ainda existem ainda muitos resquícios, marcas, cicatrizes que estão na alma das pessoas que ali viveram, não é? Eu nunca esqueço minha primeira mensagem que eu dei na congregação sobre amor, o amor de Cristo. Quando terminou o culto, 2 irmãos sul-africanos, 2 senhores, não é? Uma vovó chamada de Gogo, que já é uma avó, não é? Com um senhor, eles me esperaram na frente do templo e disseram assim: olha, pastor, o senhor está falando isso aqui na igreja porque o senhor não estava aqui naquela época do apartheid, né? E eu senti uma certa agressividade na fala deles, mas não comigo, mas pelo ressentimento que eles tinham na alma, né? E eu disse: olha, eu estou falando isso para vocês não porque eu não estava aqui, mas é porque eu tive a experiência com este amor, né, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, não é verdade? E a gente vê que, de fato, existe ainda muitos resquícios disso, dessa discriminação, desse preconceito, dessa separação que há entre os brancos e os negros, né, sul-africanos, né? A tal ponto que algumas igrejas, alguns pastores brancos lá creem que o negro não tem alma, não é? Alguns dizem que o negro não vai para o céu. Veja que isso ser falado aqui é um assunto tão sensível, parece ser algo surreal, em pleno século XXI, não é? Nós estamos na era não pós-moderna, né? Mas eu acho que é hipermoderna, não é verdade? E ainda tem uma mentalidade como essa, mas é uma realidade. Então, creio que esse é um desafio que nós temos ainda hoje, presente, como igreja, não é? Porque Paulo diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, não é? Aí ele diz: mas naquele tempo vocês estavam longe de Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ao 13 ele fala: mas agora, a nova realidade é em Cristo, não é? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz. Né? Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. O 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois
uma nova humanidade, fazendo paz entre ambos. Então veja que esse é um desafio que nós temos como igreja. E a gente sabe que a Bíblia diz que se eu não sou apto de reconhecer aquele que Deus chama como filho, como meu irmão, eu não estou apto para o reino de Deus. Não é verdade? Se eu não consigo chamar de irmão aquele cujo Deus chama de filho, não é? Eu não vou entrar no reino dos céus. Não é verdade? Então, como é que eles vão entrar no céu com essa separação? Então, orem por isto, para que o Evangelho consiga, não é, derrubar esta barreira e, no final de tudo, o nome de Jesus Cristo ser glorificado. Glória a Deus. E a gente queria saber, pastor, irmã Ana, principalmente como jovens aqui, que estão, o pessoal de casa certamente deve estar se perguntando, né, assim, o que se faz quando Deus fala que tem uma chamada missionária na vida, a pessoa que sente uma chamada missionária, o que fazer a partir de então, pastor? Qual seria os conselhos que o senhor poderia dar, a irmã Ana poderia dar? Eu vou iniciar, a irmã Ana, ela conclui, continua. Eu queria falar aqui para todos que nos assistem, a mocidade presente, aqueles que estão acompanhando, não é, a programação da Rede Brasil. Eu acredito, Andrezinho, que o que a gente não pode fazer é justamente o que Paulo ele orientou a Timóteo. Né? O apóstolo Paulo, pai na fé daquele jovem obreiro Timóteo, ele dá duas orientações fundamentais, na primeira carta e na segunda. Na primeira ele diz assim, não despreze Timóteo. Né? No último capítulo 4 da primeira carta, ele diz, não despreze o dom de Deus que há em ti. Não é? E na segunda carta, no capítulo 1, inicialmente, ele diz assim, eu te oriento, eu te peço, desperta o dom de Deus. Né? Veja que Timóteo, se possivelmente negligenciou, Paulo diz, desperte, porque ele está aí ainda. Então, meu conselho para aquele que sente Deus uma chamada é, não negligencie esse sentimento. Não é? Esse momento que vocês estão vivendo é um momento muito especial da juventude. Salomão, ele diz em Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Né? Aí ele fala, antes que venham os maus dias. Esses maus dias aqui não fala sobre momento difícil, de dificuldade, mas fala sobre o ciclo normal da vida. Não é? Hoje o jovem, ele é forte, João disse, eu vos escrevi porque sois fortes, né? O vigor físico. Eu fui para a África do Sul, tinha 33 anos de idade, hoje eu estou com 47. Então, o que eu fazia antes, na verdade, eu não consigo também fazer, ainda sou jovem, né? Não sou tão quanto antes, na verdade, mas a gente sente o reflexo da idade chegando, entendeu? Então aproveitem, não é? Se vocês têm esse sentimento no coração, invistam. Eu ouvi, André, um grande homem de Deus uma vez dizer, e nunca esqueci, se você tem uma chamada de Deus na sua vida, faça com que tudo na sua vida converja, né, esteja convergindo para aquela chamada. Amém? Se você sente a chamada de Deus na sua vida, então estude um idioma, não é? Aprenda uma língua. Amém? Não é? Na universidade, pense, não é verdade, que aquela sua profissão vai ser usada como instrumento de Deus para, não é, alcançar vidas. Não é? É claro que a sua formação acadêmica não vai ser determinante para a sua chamada, mas ela é importante por causa da chamada. Não é verdade? Porque você tem uma chamada de Deus, você pode expandi-la aplicando, estudando, aproveitando as oportunidades que o Senhor tem lhe dado. Não é verdade? Eu sofri muito, se eu pudesse voltar no tempo, não é? Eu dizia, Senhor, uma das coisas que eu queria corrigir na minha vida era aproveitar as oportunidades que eu tive para aprender o inglês. Minha mãe me colocou para estudar inglês, eu era adolescente, eu negligenciei essa oportunidade, veja, não é? Então o tempo passou e quando eu chego no campo eu sofri muito porque não tinha língua. Minha esposa me traduzia, não é? Mas se eu chegasse lá falando, já seria, na verdade, uma porta aberta, não é? Para que a obra fosse feita. Então invistam nisso, aproveitem, não é? Pensem na profissão de vocês como sendo um instrumento que Deus vai usar para a propagação do Evangelho. Hoje em África do Sul existe algo chamado, não é, critical skills. Não é? O sistema mundial tem fechado as portas para missionários. Então, o que é que se faz? Eles abrem as portas para profissões liberais. Se você tem uma profissão, uma formação que é rara naquele país, você pode entrar no país como profissional e aí, através daquela oportunidade, você vai agora entrar para fazer missões e pregar o Evangelho. Então, veja como é importante a preparação acadêmica nesse ponto. Então, aproveita esse tempo, que ele passa e passa muito rápido. Eu digo a vocês que passa rápido mesmo, não é verdade? Mano. Tomando carona no que o missionário citou do sábio Salomão, lembrar-se do Senhor enquanto são jovens. Porque os dias maus chegam, né? Enfermidades, indisponibilidade de tempo.
E agora, né, é o momento de gerenciar tudo aquilo que vocês precisam fazer. Tudo aquilo que vocês consideram prioridade na vida de vocês. Né? Não baseado no momento em que vivem. Às vezes o momento diz que eu preciso fazer mais isso do que aquilo. Mas baseado no que a palavra de Deus diz. O próprio sábio Salomão fala em Eclesiastes: tudo que vier à sua mão, faça com toda a força. Mana, só corroborando com o que a senhora está falando, porque quando a gente escuta o relato dos dois, a gente vê que Deus fez promessas há um tempo atrás, mas que vocês não ficaram parados, porque não era o tempo ainda do cumprimento das promessas, né? Teve uma estrada, enquanto essa estrada estava indo, vocês estavam trabalhando, vocês estavam ocupados na obra do Senhor, né? Muito ocupados, né? Gerenciando o tempo. No meu caso, eu estudava inglês, né? Eu trabalhava num horário muito inconveniente. Eu trabalhava no aeroporto, de madrugada. Eu saía de casa, dependendo da estação, era meia-noite, ou 1, ou 2, ou 3. Chegava em casa 11 horas, 10 horas, meio-dia. Mesmo assim, eu tirava um cochilinho e ia para a campanha evangelizadora, né? Porque a minha alma precisava ser alimentada, o meu espírito precisava ser alimentado, a minha carne precisava ser alimentada e o Senhor contava comigo. O Senhor conta com cada jovem. E quando você sente que há uma chamada específica no seu coração, porque servir ao Senhor com todos os seus talentos independe do chamado missionário em um outro país, né? Extracultural. É importante que essa disposição de servir com o que há de melhor exista em todo o tempo. Então hoje é o dia de disponibilizar tudo para o Senhor. Estudar, não é? Às vezes a gente ouve: inglês não é para mim. Eu não consigo aprender inglês, eu não consigo aprender alemão, eu não consigo aprender espanhol. Não sou boa com as mãos. Não consigo cozinhar. Essa máquina humana que habita em cada um de vocês, ela pode muito mais do que podem imaginar. Então abra seus corações para aprender e para dar o melhor que há em vocês. Porque certamente vocês vão surpreender, ser surpreendidos, vocês vão surpreender e vão agradar aquele que vos chamou. Amém? Amém. Tem pergunta já. Renan Lucas, lá de Olinda, Sétima Região. Peace of the Lord, Evangelist. Amen. I have a question. Tell me about what situations change your mind about missions. Amen. Eu sou para traduzir. Oi? Your name is? My name is Renan Lucas. I'm 17 years old. Amen. Wow. Speak English? O senhor pode traduzir para a gente, pastor? Ele disse: a paz do Senhor, evangelista, qual situação mudou a sua mente acerca de missões, né? Olha aí, muito bom, Renan. Amen, amen. Yeah. Houveram várias situações, não é? Mas a mais impactante foi ao chegar de fato, não é, no campo missionário. A minha esposa citou aqui, não é, no bloco anterior, acerca da bagagem que nós levamos, não é? A gente, quando foi enviado pelo nosso pastor, pela igreja, a gente foi com uma bagagem, pensando que aquilo ali seria, não é, o fundamental, não é? E ali chegando, a gente percebeu que era importante, mas que haviam outras necessidades também, não é? E o grande impacto é justamente esse, é entender que nem tudo se resume àquilo que a gente já viveu e àquilo que a gente pensa, não é? Eu, conversando até recentemente com alguns amigos, dizia que o missionário tem a oportunidade de ter a mente ampliada com a visão macro, não micro, não é? Do que acontece no mundo, do que acontece além fronteira. Há uma experiência que a gente teve com os irmãos conversando lá em África do Sul, não é? Que houve um período aqui que teve uma greve de polícia e houve muitos saques, não é, em supermercados. Não sei se você lembra aquele ano, aquele período. E eu vi muito em rede social o pessoal: meu Deus, Jesus está voltando, é o fim do mundo, né? E tem lá um irmão congolês, não é? Que ele veio falar conosco, porque a rede social hoje une o que é distante, não é? Se torna perto. E ele entende um pouco português, ele disse: pastor, veja bem, vocês no Brasil estão desesperados porque está uma greve de polícia e está acontecendo isso aí. Ele disse: meu país vive em guerra há anos, não é? A guerra civil lá é uma realidade, então Jesus deveria ter voltado já há tempos atrás, né? Veja o que ele começou comigo. Então,
eu acho que a gente tem esse impacto, entende? De entender que o mundo, não é? A verdade, ela vai muito além, como já disse um filósofo, né? Do que existe entre o céu e a terra, não é verdade? E o que diz a nossa filosofia. Então, há, de fato, uma realidade bem maior lá fora, um mundo bem maior lá fora, entendeu? Pessoas que precisam serem alcançadas, ouvirem falar de Jesus. Não é? E eu creio que quando a gente tem esse impacto no coração, a gente entende a urgência, a necessidade do ide glorioso do Senhor, não é? Que alguém diz que esse ide é ir depressa evangelizar, não é? O amanhã pode ser tarde demais, não é? Há lá fora um povo que precisa ouvir hoje, agora, que Jesus é o Senhor e Salvador das almas de cada um deles, né? Então, esse é o impacto que nós temos. Chegando lá, a gente entende a necessidade, a urgência que existe de se pregar o Evangelho para as almas que estão carentes. Tem algo que nos impacta até hoje e que eu acho que é a personificação daquilo que o apóstolo Paulo fala sobre contentamento. Aprender a estar contente em todas as circunstâncias. A gente convive com um povo muito sofrido, que às vezes não tem o que comer durante o dia. E eles conseguem adorar o Senhor, conseguem louvar, conseguem dançar. E não desistem no meio da guerra. Então, coisas que nos faziam sofrer aqui, coisas que eram objeto de reclamação ou de insatisfação, deixou de existir. Porque a gente convive agora com um povo que consegue fazer de limão uma limonada muito boa. Entende? Então, aprendi a viver contente em situações, em circunstâncias desagradáveis. É uma lição que a gente carrega e que nos impacta até hoje. Amém. Glória a Deus. Show. Finalizando aqui o programa, a gente queria pedir para o senhor deixar aquela reflexão para todos que estão em casa, nos assistindo, para a gente estar aqui também. Em nome de Jesus, aquilo que Deus colocar no seu coração. Né? Amém, amém. Eu quero dizer a todos que nos assistem, nos acompanham nessa programação, né, o Espaço Jovem, mas hoje com a temática missionária, né, que cada um de vocês sejam despertados por Deus, né, como acabei de falar aqui, sobre a urgência da pregação do Evangelho. Todos nós somos missionários, né? É claro que existe aquele que tem uma chamada específica, transcultural, mas missões se começam onde estamos, no que fazemos, não é? Na escola, na universidade, no trabalho, na família, não é? Com os vizinhos. Deus conta conosco que o tempo é hoje e agora, não é? Então eu quero que você entenda essa urgência, essa necessidade, não é? Há alguém agora perto de você que precisa ouvir falar de Jesus. E quem Deus vai usar, não é? A não ser você, não é? Que você possa responder como Isaías disse, não é? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, não é? Que você possa se prontificar como Neemias se prontificou, não é? Peço-te que me envies. Amém? Então o tempo é hoje, o momento é chegado, Deus conta com você neste momento para ser um missionário. Quem sabe aí o seu parente, sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, seu irmão, não é? Seus amigos próximos, não é? Eles precisam ouvir falar de Jesus e você vai ser o canal. Como você pode cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus, se aquele amigo próximo teu não confessa Cristo como Salvador ainda? Então pense nisso e seja um instrumento de bênção, não é? Para levar Cristo àquele que carece. Eu sempre digo, não é? Desde o tempo aqui na Rede Brasil, né? Nunca se esqueça, você nasceu para ser uma bênção. E a forma maior de sermos uma bênção é abençoando aqueles que precisam, né? Ouvindo falar de Jesus. Amém? Então fale de Jesus, não é? Comunique Jesus, seja um instrumento de salvação na vida de alguém e naquele dia você não vai chegar lá com as mãos vazias, não é? Há um hino da harpa cristã que diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Então, quantifique-se hoje e você vai se surpreender com aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Amém? Amém. Mana, a senhora ora com a gente? Então vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse momento tão especial. Pai, muito obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, amiga Espírito Santo. Obrigada porque Tu nos confiaste esta missão de comunicar o Teu amor, Senhor. E é muito bom saber que Tu contas conosco. Eu quero Te louvar, Senhor, pela vida de cada jovem, pela vida de cada filho Teu, que está sendo alcançado nesse momento, pelo Espaço Jovem, Senhor. Esse veículo de comunicação da Tua palavra
do teu nome. Esse veículo que garante, através das Escrituras, que tu estás vivo e bem vivo, que tu salvas, que tu curas, que tu perdoas, que tu operas milagres, Senhor. Eu quero te apresentar cada jovem que está sendo alcançado neste momento. A tua palavra nos diz que os jovens devem lembrar-se de ti nos dias da mocidade, da juventude, antes que os dias difíceis, os dias complicados, os dias ocupados cheguem, as turbulências cheguem, e eles vinham dizer que não encontram mais contentamento como antes. Eu quero te pedir, Senhor, esforça-os, ajuda-os, Senhor, para que eles possam fazer com amor, com dedicação, com temor, Senhor, tudo que chegar às suas mãos, antes que o mau dia chegue. Tu contas, Senhor, com jovens fortes, destemidos, e tu estás levantando um exército inabalável de jovens influenciadores, não para seguir uma onda do momento, mas para declarar que eles servem a um Deus que faz coisas grandes acontecerem na vida daqueles que o seguem, na vida daqueles que confiam em Ti, Senhor. Abençoa cada jovem, cobre-os com Teu sangue, esconde-os, Senhor, das artimanhas do inimigo das nossas almas e coloca-os no lugar seguro, Senhor, no lugar privilegiado que é no centro da Tua vontade. Obrigada, nós Te amamos, Jesus, e nós Te agradecemos. Obrigada. Thank you, Jesus. We love you. Amen. Amém. Glória a Deus. É isso aí. E nós, nesse programa, queremos agradecer a você que esteve nos assistindo. Queremos agradecer também aos convidados, a evangelista Manuel França e a irmã Ana Lídia. Deus abençoe. Se quiserem rapidamente dar os agradecimentos finais, né? Nós ficamos muito felizes de tê-los aqui, recebê-los aqui. É uma honra muito grande. Amém, meu amigo presbítero André, irmã Camila, aos jovens, né? Aos levitas presentes, amém? Quero agradecer a Deus a oportunidade, ao nosso pastor presidente, não é? Que nos outorgou este momento tão especial com a mocidade, participando aqui desse programa Espaço Jovem, não é? E também louvar a Deus pela produção que está aqui nos bastidores, na verdade, mas também faz parte, né? E vai levar com maestria esse programa até você, em sua casa. Deus abençoe a todos nós, a toda a equipe, a nossa igreja, o nosso pastor presidente, não é? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Faço minha todas as palavras, né, para não ser repetitiva, do missionário, mas também gostaria de deixar uma saudação especial para a nossa igreja ali na África do Sul, né? Então, os irmãos que estão ali na sede, os irmãos que estão ali em Palm Ridge, os irmãos que estão em Hamba Evangeli, Mountain City, Vanderbilt Park. We greet you all with the peace of the Lord. May the Lord bless you all in Jesus' name. E tem dois pequenos também, né? Um grandão e uma menorzinha que também estão assistindo, né? Isso. Temos o Vitor, né? Que é um jovem que acabou de fazer 18 anos e certamente está ligado conosco, Vitória, e os nossos familiares, né? Eles estão ligadinhos conosco e são os nossos suportes de oração, os nossos intercessores. Que o Senhor abençoe ricamente com bênçãos celestiais. Amém. Glória a Deus. Queremos agradecer também aos jovens que estiveram aqui conosco, animados, que participaram de forma especial. Voltem sempre. Amém? Amém. Amém. Isso aí, todo mundo amém. E a gente vai encerrar o nosso programa de hoje, mas antes, também queremos agradecer a cantora, a irmã Evelyn. Muito obrigada pela sua presença. Amém. Seu esposo também, né? Seu filhinho que está nos bastidores aqui já acompanhando o casal, né? E antes de encerrar, a gente vai de louvor com a cantora Evelyn Peu. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro num mistério
descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Abra seu coração, faça essa oração comigo. Oh Pai, estamos aqui por ti e pra ti. Aleluia. Tua graça cobre os meus tremores.